Gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu amo essa casa. Eu amo o pastor de vocês, que é o Brisa. O Brisa é um dos meus melhores amigos, mas antes, quando a gente se conheceu, a gente brigava muito, assim. A gente tinha visões bem diferentes, né? Aí eu achei interessante que quando eu fui começar a igreja em Maceió, e ele veio começar a igreja aqui, a gente conversava, ele dizia assim, mano... Ele falava assim, cara, eu faço muita coisa que tu fazia, eu reclamava de você. Eu digo a ele, cara, eu faço muita coisa que eu reclamava de você e eu faço aqui na igreja também. Então o Brisa, ter trabalhado com ele, ter convivido com ele, me tornou um pastor melhor, uma pessoa melhor. Com o Xandão não, o Xandão ainda estou aprendendo algumas coisas com ele ainda, estou perguntando a Deus algumas coisas que eu não entendo ainda. Deus me traz um entendimento da minha amizade com o Xandão. Mas quando o Brisa me convidou para estar aqui, Jesus colocou no meu coração uma mensagem que eu só preguei uma vez na minha igreja. Tem 1 ano e meio que eu preguei essa mensagem na minha igreja. E Jesus falou muito conosco. E quando eu estava perguntando a Deus o que eu ia pregar, Deus me trouxe essa mensagem. E aí eu estou na dúvida do título que eu dou a ela. Aí vai depender de você. Se eu nomeei essa mensagem como não desperdice o dom de Deus, ou se eu chamo ela de quem você vai se tornar. Acho que os dois títulos é legal. Não desperdice o dom que Deus te deu, ou quem você vai se tornar. Juízes capítulo 16, versículo 1 diz assim: certo dia Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e conheceu uma prostituta com quem passou a noite. Só esse versículo. Eu não sei se você conhece a história de Sansão, mas Sansão é o retrato perfeito de alguém que desperdiçou o dom de Deus. Sansão é um retrato perfeito de alguém que carregava algo especial, de alguém que tinha um chamado especial, um propósito especial, mas desperdiçou esse propósito. Eu não sei se você conhece a história de Sansão, mas a história de Sansão ela já começa com um milagre, porque a mãe de Sansão ela não podia ter filhos, ela era estéril, e o pai dele também, por ser casado com a mãe dele que era estéril, eles não tinham filhos. Então a história já começa com a epifania, com a manifestação de Deus. Um anjo aparece na vida para a mãe de Sansão. E eu sei que às vezes a gente não tem a dimensão do que é um anjo aparecendo, mas deixa eu te falar que você vive na vida boa, porque você tem acesso a Deus, o véu foi rasgado e você tem acesso a essa presença. Naquela época não, as pessoas não tinham acesso a Deus, e Deus ele se manifestava de tempos em tempos em um fenômeno chamado epifania. Então olha ali, uma mulher estéril, de repente ela vê um anjo, ela vê alguém se revelando para ela. E depois disso, aquela pessoa que se revelou para ela disse que ela vai ter um filho. A mulher corre para contar para o marido, e o marido diz assim: rapaz, se realmente for algo de Deus, que apareça novamente. Então no outro dia está lá novamente, aquela presença aparecendo novamente. Aí eles vão sacrificar juntos, e quando eles sacrificam, a fumaça sobe, aquela presença ela sobe junto ao céu com aquela fumaça. Naquele momento o pai de Sansão ele tem medo, porque ele percebe: eu vi. Você disse que ia ficar em pé, que era jovem, né? Não é tão jovem mais não, viu? Eu sei como é isso, às vezes a gente tem a cabeça pensa que tem a mente jovem, né? A mente até é jovem, mas o corpo não acompanha. A gente diz que vai fazer certas coisas, mas quando vai fazer, se arrepende. Eu te entendo. Mas aí aquele anjo apareceu para ela, eles tiveram medo, só que aquele anjo ele deu algumas dicas especiais. Ele disse que aquele menino que iria nascer, que era fruto de um milagre. Ele era um menino especial que carregava uma missão especial. Diga comigo, um menino especial que carregava uma missão especial. E
Qual era a missão de Sansão? A missão de Sansão era libertar o povo, era derrotar os filisteus. Então, olha que história bonita. Uma mulher que não podia ter filho, ela vê a Deus quando Deus não se manifestava tanto de tempos em tempos. Ela diz que Deus fala para ela que ele vai ter um filho, e aquele filho que ela vai ter vai ser um herói, vai ser um grande profeta, vai ser um grande juiz e vai libertar um povo. Então, um menino especial que nasceu no meio de um milagre, de uma experiência espiritual, de uma maneira extraordinária. Esse era Sansão. E Sansão, ele nasce, e depois que ele nasce, ele se revela algumas coisas. Aquele menino especial que nasceu de uma maneira especial, que tinha uma missão especial, ele também tinha um poder especial. Ele tinha uma força incomum, uma força excomunal, uma força que poderia vencer 1000 homens. Eu não sei se você sabe o que é batalhar com 1000 homens, mas eu acho que se a gente fosse brigar eu contra vocês aqui, eu não passaria nem do terceiro. Então aquele homem, ele carregava algo especial. Só que aquele homem, infelizmente, que nasceu de maneira especial, envolto de um milagre, em uma missão especial, com um poder especial, com uma habilidade especial, ele não consegue gerar aquilo que ele foi feito para gerar. Ele não consegue ser aquela pessoa que ele foi feito para ser. Ele não consegue cumprir a missão que ele foi chamado para cumprir. E aqui no capítulo 16, no verso 1, nós estamos vendo algo contrário. Um menino especial que nasceu de maneira especial, com habilidade especial, com poder especial, em vez de estar indo libertar o povo, ele está indo ao encontro de uma prostituta, fazer algo que ele não foi chamado para fazer. Alguém que nasceu para ser um herói, nasceu para ser alguém que as pessoas iriam falar sempre, alguém que iriam ser contados os feitos, mas que não viveu aquilo que poderia viver. E hoje, de maneira muito rápida, eu quero contar 4 lições que eu aprendo com a história de Sansão, porque Sansão tinha tudo para dar certo, mas infelizmente não deu. Sansão tinha tudo para cumprir uma missão especial. Mas pastor, por que você está dizendo que ele não deu certo? Porque infelizmente ele não cumpriu aquilo que ele nasceu para cumprir. E gente, não existe nada pior do que você ser bem sucedido em algo que Deus não te pediu. Ele não pediu para ele ganhar de 1000 homens. Sansão ganhou de 1000 homens, olha o que fez. Não foi isso que Deus pediu. Deus pediu para ele libertar o povo. Deus pediu para livrar ele dos filisteus. Então a primeira coisa que eu aprendo com isso, eu quero que você anote, é que desastres não acontecem por acaso. Eu não sei como você está aqui hoje, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas deixa eu te falar uma coisa: desastres não acontecem por acaso. Eu fico imaginando assim, tipo assim, não aconteceu algo que um belo dia Sansão acordou e disse assim: quer saber de uma coisa? Eu vou lá em Gaza e vou namorar com a prostituta. Eu vou lá em Gaza e vou me corromper. Eu vou lá em Gaza e vou pecar. Porque, gente, deixa eu dizer uma coisa: catástrofes não são resultados de uma decisão isoladas. Elas são o fim de uma ladeira escorregadia. O pecado, ele não é resultado de uma decisão isolada. O pecado é um fim de uma ladeira escorregadia. Eu quero que vocês me ajudem hoje, agora. Eu vou dizer um número para vocês e eu quero que você repita. Diga comigo: 56.250. Agora olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: 56.250. Agora eu quero que você me ajude. Eu quero que você comece a contar os meus passos. Vamos lá. Eu vou dando um passo, você vai contando. Vamos lá? Pode ser melhor. Estamos no 7, vamos lá? Eu escorregando de verdade, viu? Por que vocês pararam de contar? Vamos lá, de novo, vai lá? No 7, vai. Eu escorregando, viu? Tá gravando, tá isso aí? Tá? Já era. Porque, o que eu quero que vocês entendam? O que são esses números? 56.250. A cidade de Sansão, ele ficava a 40 quilômetros de Gaza.
Então, da cidade de Sansão até Gaza, onde ele foi cair com a prostituta, são 56.250 passos em direção ao pecado. São 56.000 passos em direção ao pecado. São 56.250 passos onde ele poderia ter refletido, onde ele poderia ter pensado. São 56.250 passos para matar o herói. E agora deixa eu te perguntar uma coisa: para onde a sua estrada está te levando? Porque acidentes não acontecem por acaso. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: se você chegou frio espiritualmente aqui hoje, a sua frieza ela não aconteceu por acaso. Você não acordou um dia e pensou assim: estou frio, não quero mais. Não, até chegar a frieza espiritual, muita coisa aconteceu. Infelizmente, querido, se você está frio espiritualmente, a tua estrada tem te levado para a frieza. Ninguém peca por acidente. Antes do pecado, muita coisa acontece. Mas deixa eu te dizer algo da parte de Deus hoje. Se você está indo em direção a Gaza, Sansão tinha 56.250 passos, 249 passos para virar o caminho, e não virou. Mas deixa eu dizer uma coisa: não importa como está a sua vida hoje, você pode virar o caminho hoje. Deixa eu dizer uma coisa: você pode ter feito o que não devia, mas você pode voltar atrás. Você pode estar na porta da balada, mas você pode voltar atrás. Você pode ter dito o que você não poderia ter dito, mas você pode voltar atrás. E deixa eu te falar uma coisa: o Espírito Santo sempre nos avisa. Sabe o que eu acho interessante? É que quando eu morava em Taubaté, eu saí de São Paulo para Taubaté, e muitas vezes conversando eu passava direto, né? Eu sou meio distraído. Só que quando eu passava direto, sempre tinha uma placa assim: retorno, Taubaté. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas Jesus está botando uma placa de retorno para você hoje. Está lhe dando um sinal para dizer que você foi marcado para esse tempo, que você tem uma promessa, que você tem um chamado. Você pode retornar a hoje para onde você nunca deveria ter saído. E sabe, queridos, eu não estou falando aqui somente de ir para a igreja. Vamos ser sinceros: a sua vida espiritual, ela poderia estar bem melhor do que ela está hoje. Você não foi chamado para frieza espiritual. Você foi chamado para ser cheio do Espírito Santo, para caminhar de glória em glória, para que onde você põe a planta do seu pé, ali você possa ser abençoado. Você foi chamado porque você é um altar ambulante. Aonde você vai, a presença de Deus vai junto de você. Você foi chamado porque você tem acesso a Deus. Ei, você pode entrar na sala do trono hoje. Você pode falar com Deus hoje. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: não se conforme em viver uma vida que você não foi chamada para viver. Você não vai ser um Sansão da sua época. Deus não te chamou simplesmente só para você estar num culto, como chamou Sansão para matar alguns filisteus. Ele te chama hoje de libertador. Ele te chamou para libertar um povo, libertar uma cidade, falar do nome dele, ser cheio do Espírito Santo. Para onde a tua estrada está te levando? Mas o Espírito Santo diz para você hoje: ainda dá tempo de você voltar atrás, voltar para o caminho. Você vai ser cheio da presença de Deus. Sansão precisou de 56.000 passos para se perder. Mas hoje você só precisa de um passo de volta. Você não precisa de 56.000 passos para voltar atrás. Sabe, Sansão estava lá, estava chegando em casa, 55.999. Os 56.000 vai marcar o caminho errado. Ele só precisava de um passo, porque na hora que ele desse um passo para trás, Deus já estaria com ele. Não importa o quão fundo você foi na estrada que você está indo, se você decidir hoje a voltar para o caminho, Jesus está com você. Jesus acredita em você. Ele está dizendo para você hoje: as promessas estão de pé.
desastres, eles não acontecem por acaso. Segunda coisa que eu quero falar para você hoje, anote, que eu aprendo com Sansão. Eu aprendo que o coração certo, ele é mais importante do que a habilidade. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ter o coração certo é mais importante do que a habilidade. Sansão, ele achava que iria vencer pelo dom dele. E esse é um dos nossos problemas. Muitas pessoas acham que vão vencer pelo seu dom. Você sabe o que eu acho interessante? É que quem era para ter derrotado os filisteus era Sansão. Deus chamou Sansão: ó, você vai derrotar. Eu estou ouvindo o clamor do meu povo. Eu estou te levantando para derrotar os filisteus e libertar o meu povo. E para isso eu ainda estou te capacitando com um dom especial. Você vai ter uma força sobrenatural. Mas Sansão não derrotou os filisteus. Eu vou te perguntar uma coisa. Vocês vão entender agora o potencial desperdiçado de Sansão. Você sabe quem derrotou os filisteus? Você sabe quem foi? Alguém quer falar? Quem foi que derrotou os filisteus? Quem foi? Davi. Isso mesmo. Davi fez aquilo que Sansão nasceu para fazer. Então eu começo a pensar o seguinte: se Sansão era para ter derrotado os filisteus e Davi foi quem derrotou os filisteus, inclusive Davi foi um matador de gigante, eu começo a imaginar que, quem sabe, me permita imaginar que tudo aquilo que hoje a gente fala de Davi, ora sobre Davi, fala de Davi, discute sobre Davi e admira Davi, quem sabe isso era para estar sobre Sansão. Quem sabe era Jesus, filho de Sansão. Um exemplo, estamos imaginando. Mas Sansão, ele não cobriu, ele não fez. E sabe o que eu acho interessante? Se você olhar entre Sansão e Davi, Sansão era muito mais preparado. Vou te fazer uma pergunta: você prefere lutar com 1000 pessoas ou com um gigante? Eu prefiro lutar com um gigante, porque vai que lutando com um gigante eu acerto uma pedra, né? Eu só preciso acertar uma pedra. Com 1000 não. Com 1000, se eu acertar uma pedra, ainda tem 999 vindo atrás. Mas Sansão, ele derrotou 1000. Então Sansão, ele tinha habilidade. Mas Davi ele tinha algo que Sansão não tinha. Enquanto Sansão confiava na sua habilidade, Sansão confiava tanto na sua habilidade que em muitos momentos ele ficava brincando com Dalila sobre como ele ia perder a sua habilidade. Ele ficava jogando com o seu dom, ele ficava usando o seu dom para conquistar benefícios. Eu não sei se você está percebendo, mas tem muita gente hoje que é como Sansão, ele usa o dom para ter benefício próprio. Mas Davi era diferente. Enquanto Sansão confiava na sua força, enquanto Sansão confiava no seu dom, Davi não. Davi, quando Saul chega para ele e diz assim: ó, você não é capaz de matar um gigante. Aí Davi olha para Saul e diz assim: Saul, deixa eu te contar uma história. Quando eu estava lá no campo, vinha o leão e vinha o urso pegar os meus cordeiros, mas sabe o que acontecia? Deus me ajudava, e por causa de Deus eu derrotava o leão e eu derrotava o urso. E da mesma maneira como Deus me usou, olha ele devolvendo para Deus, como Deus me usou para que eu matasse o urso ou o leão, Deus vai me usar para que eu também derrote o gigante. Ele chega diante de Golias, e Golias ele começa a xingar Davi. Aí Davi olha para Golias e diz: você pode vir para mim com escudos e espadas, mas eu vou contra ti pela minha habilidade? Não. Eu vou contra ti pelo meu dom? Não. Eu vou contra ti pelo Senhor dos exércitos. É nele que repousa a minha força, é nele que repousa a minha confiança. Porque enquanto Sansão dependia do cabelo e da força, Davi dependia do Senhor.
Sansão, ele tinha a força necessária, mas não tinha o coração no lugar correto. Deixa eu te falar uma coisa. O que a gente mais precisa para viver algo precioso hoje não são de boas habilidades, são de um coração no lugar certo. Se você quer cantar, o que o Brasil precisa não é de uma bela voz, uma voz bonita, tem várias. Se você for olhar nesses programas de bastidores que tem, é tanta voz bonita, irmão, mas não é de uma voz bonita que o Brasil está precisando. O Brasil está precisando de alguém que traduz o céu para a terra, de alguém que escute e traduza o céu para a terra. Não adianta ter habilidade se você não tem um coração segundo o coração de Deus. Sansão tinha a força necessária, mas não tinha um coração no lugar correto. E Davi tinha tanto um coração no lugar correto, que quando Deus escolhe Davi, ele diz a Samuel: Samuel, você olha como um homem olha. Você está olhando para Eliabe, você está olhando para a habilidade, você está olhando para a força humana, você está olhando para as características de Sansão. Eu não olho como um homem olha, eu olho o coração. Eu estou escolhendo um homem segundo o meu coração. Eu não estou escolhendo o mais forte, porque, sabe, Davi era tão diferente, porque enquanto Sansão era perseguido, Sansão devolvia com lutas. E sabe como é que Davi devolvia? Enquanto Davi era perseguido, Davi devolvia com salmos. Davi não devolvia com guerras, Davi devolvia com salmos. Quanto mais perseguiam Davi, ele mais clamava e dizia: ei, eu olho para os montes, e de onde vem o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ei, Davi está sendo perseguido. O Senhor é o meu pastor, e ele não me faltará. Deitar-me faz em verdes campos, e me leva a águas tranquilas, e o seu cálice transborda. Ei, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas Deus está levantando pessoas como Davi. Está sendo perseguido no seu trabalho, está passando por dificuldade. Ei, Davi não devolvia lanças, enquanto Saul devolvia lanças, Davi devolvia salmos. Ei, Deus está levantando a geração que vai traduzir o céu para a terra, e que vai devolver amor no lugar da ofensa, palavra profética no lugar da ofensa. Ei, vocês estão comigo aí? E eu posso ser sério com vocês, gente, sendo bem sincero, eu não me acho um bom pregador. Eu falo errado. Eu já tentei fazer fono para melhorar minha voz. Todo domingo eu fico sem voz porque eu não consigo fazer os exercícios corretos. Eu aprendi a falar com 8 anos de idade porque eu fazia fono, porque eu falava tudo errado. Eu fiz parte de uma igreja que, nessa igreja, tinha muitos bons pregadores, inclusive melhores do que eu. Eu acho que eu não tenho nem jeito para pastor, porque eu não sou normal, eu sou expansivo, eu faço as brincadeiras. Eu acho que no jogo da vida eu sou uma pessoa que eu tinha tudo para não dar certo no que eu faço hoje. Agora a única coisa que eu tenho, gente, coração disponível para ser moldado pelo Senhor. Senhor, eu não tenho as habilidades, mas eu estou aqui. Senhor, eu não tenho as melhores palavras, mas eu estou aqui. Senhor, tudo que eu quero é ter um coração como o teu. Eu preciso que você entenda uma coisa. Sansão foi chamado para libertar os filhos do povo dos filisteus, ele não conseguiu. Davi não foi chamado para isso, mas ele conseguiu. Sabe por quê? Porque enquanto Sansão tinha músculo, Davi tinha joelhos dobrados.
Eu vou mudar para a linguagem de hoje. Ei, enquanto Sansão cantava bem, Davi era um adorador, Davi traduzia o céu. Enquanto Sansão falava bonito, Davi conhecia o pastor do salmo. Era isso que Davi tinha. As pessoas, elas pensam que era a habilidade de Davi. Não era, irmão. Era um coração disponível. Então, primeiro, desastre não acontece por acaso. Segundo, o coração certo é mais importante que a habilidade. Ponto 3. Eu faço uma pergunta para você. O que é que você precisa deixar nessa estação? Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta isso. O que você precisa deixar nessa estação? Com base em quem você quer se tornar. Com base em quem Deus ele quer te tornar. Xandão, o que é que você precisa deixar nessa estação? Sabe por quê? Porque eu não sei se você sabe, mas Sansão era um nazireu. E nazireu, ele tinha uma série de restrições. Nazireu, ele não podia pegar em coisa morta. Nazireu não podia cortar o cabelo. Mas pastor, é pecado pegar em coisa morta? Não. É pecado cortar o cabelo? Não. Mas por que Sansão não podia? Porque para quem Deus queria tornar Sansão, era necessário que ele se abstesse de algumas coisas, inclusive coisas lícitas. Você consegue perceber isso? Para Sansão ser quem ele precisava ser, ele precisava deixar algumas coisas que não eram erradas. Por quê? Porque ele era um nazireu, alguém consagrado a Deus. Tem coisas que não são pecados, mas não combinam com a estação. Tem coisas que não é pecado, mas não combina com quem Deus quer me tornar. E o que você precisa deixar? Porque para viver um novo é preciso deixar o velho. E deixa eu te falar uma coisa. A estação mais poderosa e o nível mais poderoso que você vai viver é quando você vai entender uma coisa. Primeiro nível, para eu ficar com Deus, para eu ficar bem, ser fiel, eu preciso deixar o pecado. Amém? Primeiro nível. Agora existe um nível mais poderoso do que isso. É quando eu entendo que tem coisas que não são pecados, não são proibidas, mas mesmo assim, por quem Deus ele quer me tornar e para onde Deus está me levando, eu me abstenho dessas coisas. O que você precisa mudar hoje? Quando Sansão ele cai com Dalila, ele já tinha feito uma série de pequenas concessões que não eram pecados, mas que não combinavam com ele. Ele tinha pegado alguém morto. A Bíblia fala que ele viu um leão morto na estrada. Ele foi lá e pegou um mel que tinha no leão. Então Sansão, ele mostra a vida de uma pessoa que ele faz pequenas concessões e que muitas vezes não são nem pecados, mas não te levam para onde Deus quer te levar. E eu te pergunto, se você quer ser um pai melhor, o que você precisa deixar? Sabe o que Deus falou comigo? Samuel, se você quiser ser um pai melhor para Efraim, ser um pai que vai fazer o seu céu, seu chão que o Efraim vai pisar, ser um pai como Abraão, Isaac e Jacó, um pai geracional. Se você quiser que seu filho não lute as suas guerras, pelo contrário, se você quiser capacitar para que seu filho vá longe, você tem que deixar mais seu celular de lado. E o celular não é pecado, mas se eu quiser ser o pai que eu quero ser para Efraim, eu preciso deixar o celular de lado. O que você precisa deixar para
deixar de ser tão insegura. Porque essa insegurança, ela não combina com a mulher de Deus, a mulher que Deus quer te tornar. O que você precisa deixar nessa estação? E sabe o que é louco, gente? Eu tenho várias dificuldades como pastor. Uma das minhas grandes dificuldades que eu tenho como pastor é de ouvir as pessoas. Mas se não é um pastor, gente, eu tenho muita dificuldade. Rapaz, quando a pessoa marca uma mesa comigo e eu percebo que ela vai contar a história dela lá do começo, que vai 40 minutos contando a história, eu já fico assim, Deus me ajuda. A vontade que eu tenho de olhar para a pessoa, vai estar contando a história, vai rapaz, conte logo. E aí? Eu não sei você, gente, mas é uma tortura para mim fazer gabinete, ter que ficar ouvindo uma história detalhada. A vontade de dizer assim, eu não quero nem saber não, pode? É difícil. Então eu tenho várias dificuldades como pastor. Mas teve uma, gente, que foi, eu acho que a mais difícil. Sabe? Eu torço para o maior time do Brasil. Quem é o maior time do Brasil, vocês sabem? Flamengo. Flamengo, você sabe que é o Flamengo. Você torce que time, Brisa? Torce pro Palmeiras? Nem mundial tu tem? Jesus não combina não, porque Jesus é o rei de todo o universo. Você torce um time que nunca conquistou nenhum mundo? Tá ao contrário aí. Crente não pode torcer Palmeiras não, porque Palmeiras não tem mundial, né? Como é que vai pregar para o mundo todo? Vai ter a ver com isso a pregação, né? Você está atrapalhando minha pregação. Mas, gente, antes de eu começar uma igreja, eu só usava a camisa do Flamengo. Eu tinha umas 20 camisas do Flamengo. A Fabiola olhava para mim e dizia assim, amor, vamos sair junto? Eu, bora. Se arruma, eu, vamos. Aí quando ela voltava, eu estava lá com a camisa do Flamengo. Ela, você não vai se arrumar? Eu, estou arrumado. Camisa 400 conto aqui. 400 conto essa camisa aqui. Você tem noção que você está fazendo uma heresia? Dizer que eu não estou arrumado? E, gente, eu ia para o culto com a camisa do Flamengo. Eu só andava com a camisa do Flamengo, era direto. E aí, gente, teve um dia que eu estava indo para Maceió. Aí Jesus falou assim para mim, Samuel, eu estou te levando para uma estação nova. Eu quero te dar uma cidade. Eu acho que essa camisa, ela não combina com a pessoa que eu quero te tornar. E, gente, novamente, eu não estou dizendo que isso é pecado, de vez em quando eu uso. Mas o que eu estou dizendo para você é que na estação que Deus estava me levando, para as mesas que Deus estava me levando, para a cidade que Ele estava me levando, para a pessoa que Ele estava me tornando, para a autoridade que Ele estava me dando, aquela camisa já não combinava mais. Não tinha mais a ver só com isso. Era como se Deus estivesse olhando para mim e dizendo assim, Samuel, eu estou te preparando para algo maior. Eu estou te dando voz na mesa, nas mesas que você vai sentar. Eu preciso de outra postura. E sabe o que acontece? Deus está me dando uma cidade. Você acha que eu vou perder uma cidade por causa de uma camisa? Vocês estão ouvindo agora eu retorno para vocês. Olha quanta
coisa vocês estão perdendo, porque vocês não estão entendendo a estação que Deus está levando vocês. Tem coisas que não combinam mais com a estação que Deus está te levando. Deus está te dando uma cidade, Deus está te dando um país, Deus está te dando dons. Ei, tem coisas que não combinam mais. Ei, Sansão, eu estou te levando para libertar um povo, Sansão. É isso aí que tu quer fazer, não combina com a pessoa em quem você vai se tornar. Quando eu estava começando a igreja, eu conheci um dos caras mais habilidosos que eu podia ter conhecido, dos caras mais legais que eu podia ter conhecido. O cara era bom, velho. Eu olhava pro cara e dizia assim: que cara bom. Só que toda semana ele estava na minha mesa e ele estava falando de coisas que ele não concordava, que ele não queria e que ele estava querendo continuar. Aí eu olhei para ele e falei assim: cara, note uma coisa, você chegou aqui do teu antigo ministério, você veio para cá porque você queria viver uma coisa nova, mas você percebe que você está querendo fazer tudo o que você fazia antes. É uma nova estação, são novas vestes, são novas direções. Porque, querido, deixa eu te falar uma coisa, a coisa que mais te impede de você viver um novo de Deus são bagagens que você insiste em abraçar. Por quê? Porque você insiste em levar, porque é mais importante chegar onde você está indo do que levar o que você está levando. É muito mais importante chegar onde Deus quer te levar do que levar o que você está levando hoje. Essa bagagem aí não foi Deus que pediu para você. Essa bagagem de segurança que você insiste em levar, não foi Deus que te deu. Essa bagagem desse trauma que você insiste em levar, não foi Deus que deu. E deixa eu dizer uma coisa para os meus amigos traumatizados. Eu também sou traumatizado com muita coisa, mas tem estações da vida, coisas que Deus quer fazer, que você precisa superar esse trauma. Por quê? Porque como igreja, infelizmente, nós estamos ficando especialistas em abraçar traumas. Ei, deixa eu te falar uma coisa, Deus entende, Deus está com você, mas Ele quer te levar além. Eu lembro de Marta e Maria. Marta, quando a gente olha a história de Marta, Marta chega para Jesus e diz assim: Jesus, tu não te importas? Ali, gente, o pessoal trata Marta assim, de uma maneira... Só que assim, eu entendo Marta, sabe por quê? Porque Marta estava fazendo aquilo que ela viu toda a família dela fazer. Porque no tempo de Jesus as mulheres só cuidavam da casa. Maria é que estava fazendo algo diferente. Maria que percebeu que uma estação nova estava começando e correu para os pés de Jesus. E quando Jesus repreende Marta, Jesus entende Marta. A Bíblia fala que aqui Jesus fala 2 vezes e dá para perceber quando você lê o texto a tenura de Jesus. Marta, Marta. Jesus poderia ter olhado para Marta e ter dito: Marta, eu te entendo, você nunca viu uma mulher fazendo isso. Marta, eu te entendo, é isso que você faz toda a sua vida. Marta, eu te entendo, esse é teu paradigma. Mas Jesus não faz isso. Jesus olha e diz assim: Marta, Marta. Ele abraça, mas ele diz: Maria escolheu a boa parte e dela não será tirada. O que é que Jesus está dizendo? Marta, Marta, você pode até não ter visto as mulheres fazendo isso, você pode estar até seguindo o seu paradigma, mas hoje eu estou aqui para que você possa romper. Mas eu continuar, eu quero fazer uma oração especial aqui. Feche seus olhos. Eu quero orar por pessoas aqui que elas foram traumatizadas. A primeira oração que eu quero orar por você são de pessoas que não tiveram um pai presente. Deixa eu
eu dizer uma coisa para você. Eu sei que foi difícil não ter um pai presente. Eu sei que muitas das tuas coisas, das tuas crises, ela vem dessa ausência de paternidade. Mas Jesus está dizendo hoje aqui para você que o bom pai, Ele te abraça. Você pode não ter tido um pai presente, mas hoje Jesus quebra todo o trauma e teus filhos terão pais presentes. Teus filhos serão, você vai ser um edificador, você vai ser o construtor. A partir de você, todo trauma de ausência, ele é quebrado agora, em nome de Jesus. Ei, você não vai dar para os seus filhos o que você recebeu, você vai dar aos seus filhos o que Deus te deu, e Deus, Ele te abraça hoje. Eu oro por pessoas aqui agora, que mulheres que estão traumatizadas, porque simplesmente caíram, pecaram e acreditaram. Ei, deixa eu te dizer algo, não é a tua queda, ela não define a sua identidade. Levanta a cabeça, você é justificada por Cristo, amada por Cristo. Deus está aqui hoje, e hoje Deus, Ele quebra todo trauma. O que é que você precisa deixar? Porque essa bagagem, ela já não combina mais. Sibela, eu posso orar por você? Eu vejo uma glória de Deus sobre sua vida, sabe? E eu vejo Jesus, desde quando você subiu para cantar aqui, eu vejo Jesus removendo traumas, bagagens, insegurança, medo. Eu vejo Jesus com uma porção nova sobre você, sobre a sua vida. Eu vejo claramente Jesus tirando algumas bagagens que estavam sobre você, mas Ele está dizendo para você, não pega elas de volta, sou eu que estou tirando. Tem coisas nessa nova estação, nessa nova fase que Deus está te entregando, segredos do céu, a tradução de coisas do céu para a terra, a tradução de um mundo de coisas novas que você vai trazer, mas algumas bagagens Deus precisa remover, algumas inseguranças, alguns traumas, algumas coisas, e eu vejo Jesus removendo e derramando sobre você uma graça nova, uma unção nova. Se prepara, porque nos próximos dias você vai receber uma visitação nova do Senhor, uma autoridade nova, e Deus está dizendo, eu estou derramando autoridade sobre você, para que você ore por outras mulheres, para que você fale. Eu vejo como Deus, quando Ele chamou Isaías, eu vejo um anjo trazendo uma tenaz e colocando na sua boca, e dizendo, pode falar, pode pregar, sou eu que estou derramando sobre a sua vida. Eu vejo bagagens sendo removidas hoje, e Deus dizendo, você é livre para ser quem eu gerei você para ser. Você, moça, como é seu nome? Como? Stephanie. Se eu tiver errado, você pode me corrigir, viu, Stephanie? Mas quando eu olho para você, eu vejo você de frente a um espelho, e você, é como se você olhasse e perguntasse a Deus algumas coisas, mas Jesus está dizendo que antes da tua mãe saber da tua existência, Ele já sabia. Deus está me mandando dizer para você o Salmo 139, quando a sua mãe não sabia da sua existência, Ele já te olhava em oculto, em segredo, e quando Ele olhava para você, Ele não achava que você era um erro, pelo contrário, Ele gerou cada coisa em você, cada fio do seu cabelo, e eu vejo Jesus afirmando muito a sua identidade hoje. Ele manda, eu vou te chamar de filha, preciosa e amada. Essas três palavras, filha, você é filha, você é preciosa e você é amada. Filha preciosa e amada. Lari, ora por ela lá, por favor. Filha preciosa e amada. Eu vejo Jesus tirando algumas bagagens agora sobre sua vida, e que você leve essa identidade bem clara. Filha preciosa e amada, você foi desejada por Deus. O seu nascimento, ele não é um acidente. Xerere cantarás, suriandere cantarabás. Eu estou me empolgando, gente. Sansão, essas coisas não combinam com o libertador de Israel. Não combinam. Não combinam. E por último, para finalizar, vou ensinar uma coisa para vocês que a gente faz lá na igreja.
Sempre quando está lá na igreja, que a gente, é verdade? Sempre quando está na igreja que a gente diz assim, e agora o último para finalizar, vocês fazem assim, vocês estão entendendo? Vamos lá, vamos testar para vocês aprenderem, viu? Para vocês fazerem sempre aqui. E, gente, o número 4 para a gente finalizar. Muito bom. Para finalizar, gente. É isso aí. Você não é capaz sozinho. Eu vou relembrar para você aqui hoje. Brisa, vem cá, Brisa, por favor. Vem cá. Fica aqui. Você pode levantar os braços? Pronto, levanta os braços aí. Relembrando para você aqui. Desastres não acontecem por acaso. O coração certo é mais importante do que a habilidade. O que você precisa deixar nessa estação? E, gente, você não é capaz sozinho. Sabe qual foi o problema de Sansão? Sansão caminhava sozinho. Enquanto Sansão caminhava sozinho, Davi... Pode continuar, viu? Pode continuar, não baixa não, viu? Está começando a dor. Tá bom, vamos lá. Enquanto Sansão caminhava sozinho, Davi, ele não caminhava sozinho. Sabe, deixa eu dizer uma coisa. Essa é uma das melhores coisas que você precisa entender no reino de Deus. O reino de Deus não é você sozinho. Não é algo individual. Se você olhar a história de Sansão, era Sansão caminhando sozinho o tempo todo. Era Sansão sozinho, guerreando sozinho. Sansão lutou com 1000 homens sozinho. Sansão não preparou ninguém. Tá doendo, né? Tá doendo aí? Quer baixar? Quer? Vou pedir alguém para te ajudar, pode ser? Gente, eu estou mostrando isso para vocês porque o seu pastor, ele não caminha sozinho. Nós não fomos feitos para caminhar sozinho, nem você, nem o seu pastor. Então, Brisa, eu oro. Vem cá, Xandão, por favor. Vem cá, Leozinho, por favor. Xerere cantarabassuri andere cantaraias. Xerere cantarabassuri andere cantaraias. Xerere cantaraias. Sabe, Brisa, nós não fomos feitos para caminhar sozinhos. Segura aqui os braços dele. E deixa eu dizer algo. Eu vejo que nessa nova estação Deus está levantando pessoas para segurar os seus braços. Quando tiver pesado, cara, você não precisa tentar ficar segurando. Deus, Ele está mandando pessoas para te apoiar, a segurar os seus braços. É porque é isso que nós somos uma família. O que faltou para Sansão foi alguém que segurasse os braços dele no momento correto. Sabe o que aconteceu quando Absalão se levantou contra Davi? Davi tinha guerreiros que nunca o abandonaram. Porque a igreja não se faz no singular, gente. Você não foi feito para andar sozinho. E Brisa, quando eu olho para você, eu vejo Deus levantando pessoas que você não imaginava e dizendo para você: você não está sozinho. Eu estou levantando pessoas que vão cuidar de você, vão cuidar do seu coração, vão te ajudar na caminhada, vão te ajudar com a igreja. E se você conseguir dar um glória a Deus, levanta as mãos agora e começa a profetizar sobre a vida do pastor de vocês. Profetiza aí, começa a declarar palavras proféticas sobre a vida dele. Xerere cantará, suriandere cantaraias. Igreja não se faz no singular. Sansão caiu porque andava sozinho. Você não andará sozinho. Você tem uma igreja que te ama, uma igreja que te apoia. E eu quero dizer da mesma maneira, Brisa, você tem uma igreja que te ama, uma igreja que te apoia. Você não foi feito para caminhar sozinho. Bota a salva de palmas para Jesus aí. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7, versículo 15. Pode vir, Filipinho.
Romanos 7:15. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei o que eu faço errado, isso me mostra que a lei é boa. Portanto, não sou eu que faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não é nada bom, pois eu quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas mesmo assim eu faço. Então, se eu faço o que não quero, na verdade não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, a outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como eu sou miserável! Quem me livrará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Sabe, eu fiz essa cartinha atualizada para minha esposa uma vez, entendeu? Ela estava chateada comigo, viu, Lucas? Aí eu fiz uma cartinha para ela. Aí deixei, aí eu fiz assim, ó. Eu adaptei essa carta. Eu digo assim: Fabíola, eu não me entendo muito bem, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Diga a mim mesmo que eu não vou gritar com as pessoas, eu não vou me estressar. Então quando eu vejo, eu já estou gritando com meus filhos e eu percebo que não sou eu. Há algo de errado dentro de mim que me leva a fazer o que eu não quero. Diga a mim mesmo: aconteça o que acontecer, não vou sair da minha dieta. Prometo que não vou abrir nenhuma exceção. Em seguida eu estou com um pedaço de pizza na boca. Que pessoa miserável que eu sou um escravo da pizza. Enquanto tento esse poder que me torna um escravo do pecado, de repente percebo que agora eu estou tomando sorvete. Eu sou um escravo da pizza e do sorvete. Eu descobri esse princípio da vida, Fabíola. Quando eu quero fazer o certo, sempre há algo errado para eu olhar na internet. Eu não quero olhar, contudo, há algo em mim que eu faço de qualquer jeito. Quando eu estou prestes a dizer para você que você é igual a sua mãe, sei que eu estou a ponto de fazer muito errado. É por isso que eu decido não dizer para você que você é igual a sua mãe, chata. Logo depois, sinto minha boca se abrindo e as palavras saindo. Eu ouço essas palavras, elas são mais ou menos assim: você é idêntica à sua mãe. É o pecado habitando em mim que faz tal coisa. Quem vai me livrar dessa vida dominada pelas idiotices que eu continuo fazendo? De uma coisa eu estou certo: não serei eu. Paulo aqui subiu um nível, sabe? Porque Deus nos chamou para fazer coisas especiais, mas ao mesmo tempo Ele está dizendo aqui, claro, está muito claro: você não consegue sozinho. Primeiro você precisa da ajuda da igreja, da sua família. Mas mesmo se sua família ajudar, viu, Brisa? Mesmo que as pessoas tentem te ajudar, você não vai conseguir. Que motivador isso, né? Filipinho, você pode tentar, mas sua esposa vai tentar te ajudar, mas, cara, mesmo ela te ajudando, você não consegue. Sabe? E por que eu estou dizendo isso? Porque aqui está o grande segredo que Sansão só entendeu no final da vida. E Paulo entendeu algo precioso. Paulo, ele estava dizendo aqui: eu preciso me libertar, mas eu não consigo. E ele termina essa pergunta dele dizendo: graças a Deus, a resposta está em Jesus, nosso Senhor. O que é que Paulo estava dizendo? Sozinho eu não consigo. Eu tento fazer o que é certo e não consigo. Eu não quero fazer o errado e faço. Paulo percebeu
que ele precisava de um poder que ele não possuía. Sansão, ele percebeu isso só no final da vida. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Sozinho você não consegue, mas tem um poder sobrenatural que você tem acesso. Paulo entendeu isso, ele entendeu, eu não sou capaz, mas Deus é. Efésios capítulo 1, 19 e 20. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Olha o que é que ele disse: é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Eu não sei se você está percebendo, sozinho você não consegue, mas deixa eu te dar uma boa notícia: existe um poder disponível, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos, ele está disponível para você, para operar em você. Existe uma força superior. Você não vai conseguir vencer o pecado sozinho, mas existe um poder superior que me fará vencer. Foi isso que Sansão não entendeu. Sansão, no final da vida, cego, humilhado, levaram ele para ser humilhado pelos filisteus. E aí, quando ele estava lá cego, humilhado, sem nada, colocaram ele dos lados das colunas. Ele descobriu uma coisa poderosa. Ele clamou a Deus no final da vida dele e disse assim: Deus, lembra de mim e me dá a minha força de volta. E naquele momento Deus, ele devolveu a força de volta. E a Bíblia fala que Sansão, ele derrubou as colunas do templo, e no dia da morte dele, ele derrotou e matou mais filisteus do que a vida toda dele. Sabe por quê? Porque ele descobriu, no final da vida, ainda deu tempo dele descobrir: existe um poder maior do que a minha habilidade, existe um poder maior que a minha força. Davi não. Davi, ele sempre entendeu isso. Davi sempre entendeu: ei, Saul, vinha o leão e o urso, e eu tomava de volta e dizia: o cordeiro é meu, o cordeiro é meu. Deus me livrou do urso, Deus me livrou do leão. Ei, Golias, você pode vir a mim com escudos e espadas, mas eu vou contra você com o Deus dos exércitos. Deixa eu te falar uma coisa: você não precisa da tempestade para acessar esse poder. Sabe qual é o problema da igreja moderna? É que quando a gente é aqui como Sansão, se estamos no chão, nós clamamos o poder de Deus, nós clamamos a glória de Deus. Mas deixa eu dizer algo: existe um poder sobrenatural que pode ser dada agora. É um poder que brisa, que a gente não percebe, mas que Deus nos capacita. Eu estava imaginando, Filipinho, que teve um dia que eu estava malhando, aí eu estava com o instrutor da academia, e aí ele chegou para mim e disse assim: cara, você pode pegar mais peso no supino? Eu disse assim: não, eu não posso. Ele disse: você pode, vamos lá. Aí eu fui botar mais peso. 1, 2, 3. Aí quando eu ia fraquejar 4, aí o instrutor pegou assim, começou a me ajudar a levantar. E aí não foi que eu fiz a série toda, né? Aí alguém pode dizer: mas cara, não foi com sua força. Mas eu fiz. E quando eu estava pensando nisso, o Espírito Santo falou assim para mim: Samuel, assim sou eu com você. Quando você pensa que não vai resistir, eu chego e ajudo a te levantar. Ei, existe um poder
disponível, que Sansão só descobriu no final da vida, mas que Davi viveu a vida para dizer: eu quero esse poder. Ei, Golias, você pode ser um gigante, eu posso ser um jovenzinho. Quer saber de uma coisa? Eu contra você sozinho eu não consigo. É verdade, Saul disse: eu sou apenas um garoto, mas eu não estou vindo contra você com a minha habilidade e nem contra a minha força. Eu estou vindo contra você com o poder do Senhor dos Exércitos, aquele que nunca perde batalha. Foi Ele que me chamou e é Ele que vai me capacitar. E diante disso, o gigante caiu. Eu não sei que gigante precisa cair na sua vida hoje, mas Deus está dizendo para você: o poder dele está disponível. Os céus estão abertos aqui hoje. Começa a dizer: Deus, eu quero mais poder, eu quero mais glória. Ei, nós não seremos uma geração de Sansões, nós viveremos o propósito. Ei, Deus te chamou para algo maior do que você pode imaginar. Começa a dizer, começa a clamar. E há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder, e há poder no nome de Jesus. E há poder, existe poder no nome de Jesus para cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Há poder, e há poder no nome de Jesus. Há poder no... E há poder no... Vamos declarar: há poder. E há poder, há poder, há poder, há poder, há poder. Existe poder. Começa a clamar, começa a clamar. Há poder. E há poder. E há poder. E enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche. Enche-me, Deus. Eu tenho uma palavra para vocês agora. Levanta a mão. Mas antes disso, Lucas, ora por esse rapaz de preto que está aí atrás de você, o Stefano. Stefano, deixa eu dar uma palavra para você. Eu vejo os últimos dias e a noite como hoje, de sonhos sendo reativados. Coisas que estavam lá num cantinho, perdidinho, escondidinho. Eu via Jesus trazendo à toa novamente. E eu via você questionando algumas coisas, Jesus trazendo à toa.
Jesus trazendo à tona. E Ele manda dizer para você que você não foi chamado para ser um Sansão. Tem coisas maiores que você foi chamado para fazer e você sabe do que eu estou falando. Tem coisas maiores. Então eu vejo Jesus tocando em você hoje e trazendo à superfície coisas que pareciam não existir mais, mas que Ele vai trazer para você nos próximos dias. Então fica atento ao novo de Deus. Ora por Ele, Lucas. Levanta a mão aqui para vocês. Eu sinto que está havendo uma nova estação. Deus está tirando Sansões e levantando Davi. E eu quero terminar com uma palavra profética. Oh, Sansão morreu sem cumprir o propósito. Eu quero dizer que vocês não vão ter o mesmo destino de Sansão. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Ele vai até o fim. Mas pastor, eu não consigo. Os céus estão abertos aqui hoje. E Deus está dizendo para você, quando você sentir que não vai conseguir, pode clamar, porque existe um poder sobrenatural disponível. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Você tem noção que isso está disponível para vocês? O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, ele está disponível. Foi isso que Paulo entendeu. Sozinho eu não consigo. E eu quero profetizar sobre vocês: aquele que começou a boa obra, ele vai fazer até o final. Você não foi chamado para morrer no caminho, no meio do caminho. Você foi chamado para ir até o fim, para viver o seu propósito. Ei, Jesus, filho de Davi. Jesus está levantando Davi aqui hoje. Você não vai morrer no meio do caminho. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Terminará a obra linda. Ele vai terminar. Há de completar aquele que começou. Aquele que começou. Terminará a obra linda. Tamanha majestade, vemos em tua face. Olho minha fidelidade e penso como e então lemos que és fiel, que és fiel, que és fiel. Podemos prosseguir. Aquele que nos chama fará acontecer. Corpo, alma e espírito. Aquele que nos chama fará acontecer. Corpo, alma e espírito. Aquele que corpo, alma e... Vamos cantar mais uma vez. Aquele fará acontecer. Corpo, alma e espírito. Enche para a tua glória,
torna aí. Para a tua glória, corpo, alma e espírito, torna repreensível. Corpo, alma e espírito, nos leva à tua santidade, nos leva à tua santidade. Nos leva à tua santidade, nos leva à tua, torna irrepreensível. E Espírito irrepreensível. Torna irrepreensível, e para a tua glória, e corpo, alma, torna para a tua glória, corpo, alma
Vamos cantar santo, 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 nos leva à tua santidade, nos leva à tua, torna irrepreensível para a tua glória. Oh, Jesus. Se você puder, coloca a mão no seu coração e ora assim comigo: Jesus, que nós possamos ter o coração igual de Davi, segundo o seu coração. Jesus, nós queremos declarar que nós não vamos desistir. O Senhor está fazendo uma obra em nós e nós queremos permanecer nesse lugar. Nas tuas mãos, onde o Senhor tem nos moldado, o Senhor tem nos aperfeiçoado, o Senhor tem tirado de nós aquilo que não faz mais parte, não faz mais sentido para essa e para as próximas estações. Jesus, nós estamos disponíveis para Ti, Jesus. Nós estamos disponíveis, Jesus. Jesus, não permita que os medos, Jesus, as distrações, nos tire do lugar que o Senhor nos colocou e que o Senhor quer que nós permanecemos, Senhor. Pai, nós queremos ter o coração igual ao de Davi, um coração segundo o seu coração, Jesus. Um coração segundo o seu coração, Senhor. O Senhor não olha para a aparência, o Senhor olha para o coração, Senhor. Sonda o nosso coração. Sonda o nosso coração. Vê se há em mim algum caminho mau, Jesus. Jesus, nós podemos ter dado 56 mil passos para longe de Ti, mas basta um passo de retorno para Ti. Basta um passo de retorno para Ti. Não importa o quanto longe nós fomos, mas um passo de retorno, o Senhor vem numa velocidade que nós não podemos nem mensurar, Jesus. Jesus, eu quero pedir para que pessoas que estejam nessa noite dando passos de retorno para Ti sejam visitadas agora, nesse momento, nessa sala aqui, Jesus. Em nome de Jesus, que eles possam sentir a Sua presença real e palpável aqui nessa sala, nessa noite, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui que está dando passos em direção a Jesus? Levante sua mão. Levante sua mão. Se você está aí perto de alguém que está levantando a sua mão, abrace essa pessoa nesse momento. Comece a orar por ela nessa sala. Você que está ao redor, atrás, na frente, comece a impor as mãos e orar por essas pessoas. Basta um passo de retorno nessa noite para que a sua vida mude completamente essa noite. A sua história mude completamente a partir dessa noite, dessa conferência.